Olá pessoal, mais um vídeo aqui para nós. E bem, como o título sugere, eu vou estar relembrando, né, uma missão que aconteceu comigo, que me marcou bastante, foi um afogamento de um jovem. E eu vou contar todos os detalhes aqui. Na época eu fiz vídeo, deu polêmica e tudo. E até tem um vídeo aqui, se eu não me engano, eu postei aqui no YouTube. E coloquei lá no Instagram também. Na época eu coloquei até na íntegra. Estava no jornal aqui do meu estado. E bem, deu maior repercussão. E assim, eu acabei na época levando esse afogamento um pouco para o pessoal. E eu vou explicar o motivo por quê. Mas vamos lá, vou relatar desde o início, sem omitir nada, o que de fato aconteceu. Eu estava de plantão na Areia Preta e esse afogamento aconteceu no final de 2024, se não me engano. Então, assim, não é muito antigo, mas também não é muito recente. Eu estava de plantão na Areia Preta. A Areia Preta é uma das 3 praias principais de Marataízes que eu considero, que é a Areia Preta, Praia Central e Lagoa do Siri. É o fluxo o ano todo da gente. Estava de plantão na Areia Preta e comecei a receber mensagens ali falando sobre um afogamento, né? E aí, bem, eu ainda estava com rádio na época e me perguntaram no rádio: rapaz, tem afogamento por aí? Eu falei: cara, não tem afogamento aqui na Areia Preta, né? E beleza. Deixei o rádio de lado ali e meu pai me ligou. Meu pai, ele é coordenador da escala Bravo e eu pertenço à escala Alfa. Minha escala era Alfa e estava de plantão no dia. E aí, beleza, meu pai me ligou: Léo, tem algum afogamento aí na Areia Preta? Estão falando que tem afogamento na Areia Preta. Aí eu peguei o celular, olhei para a pedra lá na parte norte da praia, olhei para a parte sul da praia e falei: pai, nenhuma das pedras tem afogamento, eu tô aqui no local. Não, porque o bombeiro falou que tem afogamento. Falei: olha, vou verificar. Se teve afogamento, foi ali para as praias da frente, né? Para o Barrocinha, para o Carone. Eu vou ver. Eu comecei a ficar preocupado. Peguei o live, coloquei, né, o, o live já condicionado. Coloquei o pocket master do lado assim. E o amigo já chegou, né, do almoço. Eu falei: ó, segura aí que eu vou dar uma olhada ali. O que aconteceu? Ah, não, vou verificar um possível afogamento ali e você descansa aí. Aí eu correndo. Fui correndo. E cheguei na praia do Barrocinha, né, que é uma praia à frente, e perguntei: ó, se tem algum afogamento aqui? Não, não tem nada. Falei: beleza. Corri, fui até o Carone, só tinha uma família, praia do Carone. Aí eu perguntei: tem algum afogamento aqui? A galera, a família falou: não, não vimos nada. Falei: ah, será que tá ali na Baía das Turcas, que é uma praiazinha atrás de uma igreja católica, que fica entre o Pier 1 da Praia Central e o antigo clube, né? Que hoje em dia não tem, só tem mesmo a base dele. Cheguei lá, não tinha ninguém. Eu falei: ah, caramba. E foi correndo pra Praia Central, eu já tava cansado. Da Areia Preta pra Praia Central, eu acho que dá 2 km, né? E assim, correndo numa velocidadezinha, e o parceiro meu me ligou, né? Me ligou e falou assim: Léo, tem algum afogamento aí na Areia Preta? Porque estão falando que tem afogamento. Pô, e eu gravei, porque eu estava com a câmera peitoral, não sei se eu tenho esse vídeo ainda, né? Mas eu gravei esse parceiro meu, né, ligando para mim. Eu falei: cara, não tem afogamento, eu tô verificando aqui. Ele: rapaz, tá lá eu acho que tá lá pro lado da Praia Central. Eu falei: ah, deve ser lá na Praia Central. Então, eu fui correndo pra Praia Central. Rapaz, quando eu chego na Praia Central, tô vendo ambulância passando. Eu falei: deu BO. Aí eu tô correndo, tô chegando lá no posto dos meninos da Praia Central. Quando eu tô chegando no posto, o guarda-vida do posto desce e sai correndo. Sai correndo, vai para o estacionamento da Praia Central, sobe na moto. Eu falei: ei, fulano, espera aí. E eu tenho esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, né? Espera aí. Subi na moto junto com ele, sem capacete, né? E a gente foi para a Praia do Xodó, que era onde estava a verdadeira localização do afogamento. Da Areia Preta até a Praia do Xodó, gente, deve dar uns 5 quilômetros. Então a gente foi. Chegamos lá, o meu coordenador, Fábio, que estava de férias, ele ouviu no rádio essa situação e foi de pronto atender. Ele foi o primeiro a chegar no local. Era um menino de 15 anos. Ele salvou a irmã dele, mais nova, acho que tinha 8 anos, a menina.
e infelizmente ele submergiu. Ele ficou alguns minutos e o pessoal conseguiu retirar ele. Ficou ali cerca de menos de 10 minutos na água. Aí tirou ele, cheguei lá, o Fábio já estava fazendo RCP no menino. Vá, vá, vá. E aí começou a chegar a equipe, né, do SAMU, do bombeiro, o SAMU ali estava oxigenando também com ambu. Chegou a equipe da Guarda Municipal, beleza. E ali, e essa parte eu não gravei porque acabou que a câmera do peitoral acabou esvaindo a bateria, mas eu fui, o Fábio já estava cansado, eu já assumi o RCP e fui fazer um RCP no menino, né? A respiração cardiopulmonar. E assim, por que que me marcou tanto este afogamento? Porque a gente estava com a viatura baixada, já tinha mais de um mês. A gente pedindo, ó, a gente precisa da viatura, a gente precisa da viatura. A viatura é essencial, mesmo que ela esteja velha, a gente precisa dela rodando ali. É uma viatura que a gente tem, que é doada da Defesa Civil, né? E o pessoal não leva a sério às vezes. Por isso que eu falo, lidar com política com político, com política, é complicado. Era uma coisa que é para ajudar a gente e acaba muitas vezes atrapalhando. E quando eu fiz um vídeo falando umas críticas sobre isso, eu fui ameaçado de PAD, pô, aconteceu um monte de coisa. Depois eu tomei um PAD lá para frente, depois qualquer dia eu vou fazer um vídeo explicando, né? Por isso que eu estou postando esse vídeo mais aqui no YouTube, porque se eu postar no Instagram, onde eu tenho muito engajamento, nossa, dá um cabelo seco do caramba. Mas aqui eu não vou omitir nada não. E se alguém ver aqui também, eu estou falando a verdade, né? É um relato do que aconteceu no serviço. Minha advogada disse que isso não tem problema nenhum, não estou atacando ninguém, é um fato. Então, assim, por que, que essa questão da viatura é importante? Cara, porque é como se fosse vamos dizer assim, não é um EPA, né? Um equipamento de proteção, um EPC, né? Um equipamento de proteção coletiva, mas é um, é um meio coletivo da gente trabalhar, é uma viatura, entendeu? Então, assim, do mesmo jeito que tem o EPC, que muitas pessoas usam para o bem ali da missão, a viatura é a mesma coisa. A gente sempre precisa ter uma viatura. Fora outras coisas que a gente precisa no salvamento aquático que não tem. Então, assim, a indignação é porque a gente estava cobrando e o menino não tinha ficado muito tempo submerso. Então, assim, a gente sempre tem esperança, mesmo quando se passa muito tempo. Então, assim, se tivesse a viatura ali à disposição, eu já poderia ter chegado ali muito mais rápido. A gente é rápido no serviço, com várias, às vezes com várias dificuldades, mesmo assim a gente sempre alcança a missão com rapidez, mas ali a gente estava sem viatura. E aí, só isso aí me deu uma raiva do caramba ali na hora, eu até falei algumas coisas ali, a câmera gravando, e depois o que, que me indignou mais? Eu sou técnico de enfermagem também. Eu trabalhava no hospital numa cidade aqui perto da minha região onde eu trabalho, aqui em Marataízes. Eu trabalhava no hospital, eu trabalhava na praia. E eu descobri que esse menino era filho de uma colega lá do hospital, né? Não tinha uma semana que eu tinha me despedido dela do hospital e ali, infelizmente, o filho dela morre nas minhas mãos. Eu e o coordenador fazendo RCP no menino ali na praia. Depois a gente ficou mais ou menos ali uns 20 minutos fazendo RCP ali na praia. Depois, quando chegou a ambulância avançada, a gente fez mais uns 15 minutos dentro da ambulância levando ele para o UPA. E no UPA a gente continuou fazendo RCP junto com outros técnicos e médicos, os enfermeiros lá, no UPA, na sala vermelha. Então assim, eu fiquei indignado, cara, no dia. Aí quando eu cheguei lá no UPA, tava lá, tava pessoas que trabalham na secretaria e tal. E nessa parte até, assim, levei assim, um pouco pessoal, porque eu estava muito indignado. Só que assim, eu nunca levo nada pro pessoal do serviço. Minhas críticas sempre são, eu tento ser o máximo construtivo possível. Eu não ataco, igual eu fiz um vídeo aí falando sobre a reflexão que eu postei aqui, se eu odeio a prefeitura, não. A prefeitura é um órgão que ajuda, né, o município, pelo menos é para ajudar, em teoria, o município
E é um órgão nosso, da população, onde eu tiro meu sustento, onde eu mostro meu trabalho. O que eu faço, as críticas para os gestores, para os políticos, pessoas. Então, assim, nessa época eu fiquei até meio assim, né, com quem estava à frente da gente, mas eu nem culpo o secretário nem nada não, porque infelizmente o secretário às vezes fica de mão atada, não pode fazer nada. É só um cargo, muitas das vezes, se fizer alguma situação ali, simplesmente é mandado, né, ir embora e entra outro lugar, porque é comissionado. Então, assim, eu me indignei nesse caso por essa situação pessoal. Não sei se vocês estão me entendendo, né? Porque quando a gente trabalha com vidas, cara, é muito diferente. E quando se trata de criança, o grupamento fica muito sensível, entende? Principalmente porque a gente não é super-herói, não aconteceu na nossa praia. A praia que aconteceu o afogamento não era uma praia guarnecida, entende? E assim, mas só pelo fato da gente ter a noção que poderia ter chegado mais rápido, nos deixou com muita raiva naquele dia, naquele momento. Então, fiz vídeo, falei que a gente já estava cobrando equipamento de qualidade faz tempo, que a gente estava cobrando de volta nossas escalas especiais, que era para abrir mais postos, que era um posto que poderia estar sendo aberto. A gente cobrou contratos mais guarda-vidas, porque tem um pessoal que não é do grupamento efetivo, mas faz o mesmo trabalho que a gente, só que é designação temporária, né, o famoso DT. Então, assim, foi indignante por causa disso. E esse é o relato que eu tenho, né, para passar para vocês. E, bem, eu vou tentar deixar alguns vídeos aqui no final para vocês verem, beleza? Tamo junto, pessoal. Afogou ao tentar salvar a irmã mais nova, que foi arrastada pela correnteza. Tá aí imagens da tentativa de socorro. As imagens registradas pelos guarda-vidas foram desfocadas porque elas são muito fortes, viu, gente? Em respeito às vítimas e também aos familiares. Isso foi ontem à tarde. Gustavo Ribeiro foi até a praia onde tudo aconteceu. Tem os detalhes pra gente. Ô, Gustavo, boa tarde para você. Você conseguiu saber o estado de saúde desse adolescente, como ele está? Aurélio, boa tarde para você, boa tarde também para quem está aí acompanhando a gente. Olha, a nossa produção conseguiu falar com a mãe desse adolescente. Ela disse que está muito abalada e contou que o filho segue internado na UTI do Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim, sendo acompanhado pela equipe médica. Toda essa situação aconteceu ontem à tarde, por volta de 12h30, bem aqui em Marataízes, foi na Praia do Xodó. Segundo as informações das equipes de guarda-vidas, do Corpo de Bombeiros e também até da Guarda Municipal, esse adolescente de 15 anos estava com a família, né, o pai, a mãe e uma irmã na praia. A irmã dele começou a se afogar, esse adolescente então foi tentar resgatar a irmã, ele conseguiu tirar a irmã de dentro d'água, mas ele acabou sendo arrastado pela correnteza e, segundo os populares, ele ficou submerso, ou seja, debaixo d'água, por cerca de 10 minutos, até que ele foi retirado por populares. A gente vai ver na reportagem agora para entender melhor como é que foi esse trabalho e o que aconteceu. Vamos ver. No vídeo gravado por um guarda-vidas, momento em que eles correm para atender o adolescente de 15 anos, que estava desacordado na praia de Marataízes, já recebendo manobras de reanimação. Desfocamos as imagens porque elas são fortes. O guarda Belezini está de férias, mas foi o primeiro a chegar à praia. O pessoal já tinha tirado o menino da praia, da água, e eu fui a primeira pessoa a chegar a dar o atendimento depois que tiraram. Tinha uma moça lá também, acho que se não me engano, enfermeira, ela iniciou o procedimento e eu iniciei o procedimento, continuei o procedimento até a chegada do apoio. O afogamento aconteceu aqui na Praia do Xodó por volta do meio-dia. Segundo as informações, o adolescente de 15 anos viu a irmã de 11 se afogando. Ele entrou na água e conseguiu tirar a irmã, mas ele foi puxado pela correnteza. De acordo com os banhistas que estavam aqui, ele chegou a ficar submerso, ou seja, debaixo d'água, por cerca de 10 minutos. O guarda-vidas Leonardo foi um dos que ajudaram no resgate e permaneceu com o adolescente até que a pulsação fosse restabelecida. Foram cerca de 50 minutos de trabalho intenso. O afogamento grau 6, ele é o ponto máximo do afogamento. É quando você entra em parada cardiorrespiratória. Na verdade, ali ele já estava sem pulso há muito tempo, então a gente já pode dizer que ele estava morto. Então foi um milagre ele ter voltado no UPA com pulso. Após ser estabilizado, o adolescente foi levado para o Hospital Infantil de Cachoeiro, onde segue em atendimento médico.